Oi gente, tudo bem com vocês? Eu passei um tempo aí sumida, mas eu tô de volta. Eu tava me enrolando pra gravar esses vídeos e fazia tempo que eu queria falar sobre esse tema e alguns outros com vocês. E esse tema de hoje é algo que eu passei um tempo refletindo com a minha mãe, comigo mesma, com Deus. E o tema do vídeo de hoje: não desperdice a sua adolescência. Eu queria falar sobre esse tema com vocês porque já faz um tempo que eu saí da minha adolescência, não é mesmo? E esses tempos atrás eu tava refletindo e muito... Como é que eu posso dizer? Não seria exatamente frustrada, mas arrependida, lembrei. Arrependida pelas coisas que eu não fiz na minha adolescência, ou pelo tempo em que eu perdi, que eu desperdicei na minha adolescência, que eu podia ter feito outras coisas, que eu podia ter ido atrás de outras coisas e que eu acho que a minha vida estaria muito diferente agora e tudo mais. Porém, apesar de eu refletir sobre isso, assim como um dos temas que a gente já falou aqui no canal, que é que não adianta a gente ficar preso no passado. Inclusive eu vou deixar... Se eu descobrir como deixar no card, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Esse vídeo falando sobre o passado. Mas eu queria dar um conselho pra você, adolescente. Pra você jovem também, pra você criança, eu acho que isso serve pra todas as idades, pra você adulto, idoso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: você tem muito tempo. A gente normalmente escuta bastante isso, principalmente na adolescência, quando a gente é criança, que hoje em dia você tem muito mais tempo do que você vai ter, quando não sei o quê, quando não sei o quê, quando não sei o quê. Mas, na verdade, em todas as fases da vida, você tem mais tempo agora do que você vai ter no futuro. Porque no futuro você vai ter mais demandas. Esse querendo ou não, o rumo da vida. É sempre você ter mais coisas pra fazer, ter mais obrigações, ter mais responsabilidades. Então, o tempo que você tem hoje, você realmente não vai ter depois. Então, independente da idade em que você esteja. Então, aproveite o seu tempo. Use esse tempo com coisas que você gosta. Use esse tempo com coisas que você gostaria de aprender. Se tem um arrependimento que eu tenho profundo no meu coração, é o fato de eu não ter aproveitado a minha adolescência para aprender coisas que realmente eu gostaria de aprender, não só coisas úteis, né? A gente escuta muito, faça um curso, faça isso, faça aquilo para você poder trabalhar mais pra frente. Isso é verdade, é importante você aprender coisas que você vai poder usar pro seu futuro, que você vai poder trabalhar, mas também use esse tempo para aprender coisas que você gosta. Igual um dos ministérios, assim, que desde criança eu amo e queima no meu coração é o louvor. E hoje em dia eu penso, nossa, como eu poderia ser muito melhor nisso se eu tivesse investido esse tempo que eu tive durante a minha adolescência, durante a minha infância, em aprender, em estudar. Hoje em dia eu gostaria muito de trocar, é ótimo, né? Eu gostaria muito de tocar certos instrumentos e eu não sei tocar, porque eu simplesmente nunca aprendi. E hoje em dia talvez eu não tenha tanto tempo quanto eu tinha antes pra aprender esses instrumentos. Não tô dizendo que é impossível e que depois que você crescer, nossa, você não vai mais poder aprender, você não vai mais ter tempo pra fazer mais nada além dessas obrigações, não é isso. Mas uma fase diferente da sua vida, sabe? E eu acho que eu podia realmente ter aprendido. Ou tem tantas coisas assim, que nem se parece tão importante, mas que eu gostaria de ter tido a oportunidade de aprender, e eu tive a oportunidade, eu só não soube usar meu tempo. Igual quando eu paro pra pensar quantos dias da minha adolescência, ali dos meus 14 anos, um pouco antes de eu me converter, eu gastava o dia inteiro deitada assistindo vídeo no YouTube sobre coisas banais, sabe? Não era algo relevante, assim, que hoje em dia eu falo, nossa, eu podia ter aprendido, foi o que eu aprendi, que eu
é útil pra mim, ou também é algo que eu aprendi, que eu gosto, entendeu? Ou é um hobby que eu desenvolvi, porque hobbies também são importantes. Hobbies que não sejam ficar nas redes sociais e vendo vídeo, Reels e TikTok também são importantes, como hobby, vários hobbies hoje em dia, por exemplo, que eu tenho e que eu tinha tempo de ter desenvolvido na minha adolescência, e eu não desenvolvi, e hoje em dia eu gostaria de praticar mais do que eu realmente consigo. O segundo ponto que eu gostaria de falar é: tudo que você aprende, um dia pode ser útil pra você. Hoje em dia eu percebo isso, né? Os meus pais sempre me falaram isso, que tudo que você aprende um dia pode ser útil pra você. A gente tem o grande costume, principalmente, eu diria a minha geração, de pegar as coisas e falar: ah, isso aqui vai ser útil pro meu futuro, isso aqui tem a ver com a minha faculdade, isso aqui tem a ver com o que eu quero trabalhar, isso aqui tem a ver com não sei o quê. Então isso aqui eu posso fazer. Agora, essas outras coisas que não tem nada a ver, que não vão me levar a isso que eu quero, eu não vou investir tempo aprendendo, mesmo que seja algo que eu goste, mesmo que seja algo que eu ache interessante, ou algo que eu veja uma possibilidade de trabalhar, ou de simplesmente gostar, ou de usar pra obra de Deus, mas eu falo assim: ah, mas não vai ser útil pra mim, entendeu? Então eu não vou aprender. E, na verdade, um dia pode acabar sendo útil pra você, entende? Um dia, tudo que a gente puder aprender de bom é válido. Se eu não me engano, Paulo fala que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é correto, tudo que é justo, que isso ocupe a mente de vocês. Então, se é algo bom, se é algo justo, se é algo correto, se é algo que você pode usar na obra do Senhor, se é algo que algum dia você pode acabar usando para utilizar, para abençoar a vida de alguém, é algo útil pra você, é algo que você pode aprender, sabe? E por mais que pareça uma coisa nada a ver, igual, por exemplo, eu falo que eu gastei muito tempo na minha adolescência, mas uma coisa que eu via muito e que eu aprendi muito era sobre maquiagem, que era o que eu particularmente gostava, né? A parte de beleza ali e tudo mais. E daí você pensa: nossa, tá, e o que que isso foi útil pra você? Veio a ser útil, eu já maquiei madrinhas pra casamento, eu já o meu interesse por coisas de unha e tudo mais que eu tinha na adolescência hoje em dia é uma coisa que eu trabalho também, que eu gosto bastante, que é mexer com a parte de manicure, pedicure. Eu fiz um curso mais pra frente. Então, e foi algo que foi despertado na minha adolescência, entendeu? Que era do meu interesse. E por mais que não pareça algo relevante, foi algo que foi útil pra mim. Por exemplo, aprender a editar vídeos, não só aqui pro YouTube, mas também pros ministérios da igreja, onde eu tenho tentado sempre ajudar o máximo que eu consigo. Então foi coisas conhecimentos que eu fui acarretando ao longo da minha vida e que são úteis pra mim, sabe? Então eu também cheguei a falar várias vezes pra minha mãe: ai, mãe, eu não vou ir em tal coisa, eu não vou aprender tal coisa, porque não tem nada a ver com o que eu estudo. Então não vai ser útil pra mim, sabe? Mas na verdade acabou sendo útil. Então esse conselho que os meus pais me deram e que eu acredito que realmente é bom para nossas vidas, que eu gostaria de passar para outras pessoas, é que tudo que você aprende um dia pode ser útil para você. No terceiro ponto, eu gostaria de falar para você aproveitar a sua adolescência para buscar profundamente ao Senhor. Na minha adolescência, eu me converti com 15 anos, então, pela misericórdia de Deus, eu ainda consegui passar uma boa parte da minha adolescência com Cristo. Mas antes dela, tem tantas coisas que hoje em dia eu olho e eu falo: provavelmente eu teria tomado atitudes totalmente diferentes, que teria surtido efeitos diferentes na vida de outras pessoas e na minha vida também, sabe? Se eu tivesse conhecimento de Deus antes, se eu tivesse buscado a Deus antes, porque eu passei toda a minha adolescência na igreja, mas eu me converti e conheci a Cristo com 15 anos, sabe? E eu penso assim, se eu tivesse... E eu me converti quando eu decidi buscar, na verdade. Não foi algo tipo, nossa, veio alguém assim, ou durante uma pregação e tudo mais. Não, mas eu vi outras pessoas da minha idade buscando a Deus, e eu falei: caramba, eu também posso fazer isso. Viver com Deus não é somente ir à igreja como eu pensava. E foi ali naquele momento que virou uma chavinha na minha cabeça em que tudo se transformou, sabe? E eu entendi que buscar a Deus, ter um relacionamento com Ele, era realmente estar com Cristo. E não somente ir à igreja e seguir aquilo que as pessoas me falavam,
mas sim ter um relacionamento com Cristo. E eu vejo o efeito que isso poderia ter surtido, por exemplo, que eu acho interessante e que eu acho triste, mas é um bom exemplo disso, foi que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu sempre falava de Deus pra uma amiga minha que não acreditava em Deus, que não tinha uma família convertida. E um dia ela perguntou pra mim como é que ela fazia pra viver com Deus. E eu, como não tinha um relacionamento verdadeiramente próximo a Deus, e mesmo assim Deus me usou pra despertar esse interesse nela, falei pra ela, você tem que procurar uma igreja. E o pastor vai orar por você, você vai aceitar a Cristo e vai começar a frequentar uma igreja. Sendo que eu mesma podia ter orado por ela naquele momento, depois eu entendi. Eu mesma podia ter ajudado ela a procurar uma igreja, direcionar ela para algum lugar. Podia ter falado, já que a gente se via todo dia, ter aconselhado ela. Sabe, falado, você quer aceitar Jesus? Então eu oro por você agora e você aceita Jesus aqui mesmo. Jesus, na verdade, Deus já estava dando uma oportunidade para ela ali, naquele momento. E, infelizmente, eu acabei errando nisso. Porque como eu não tinha esse relacionamento profundo, eu não entendia isso, sabe? E eu acho que eu gostaria de ter... Eu acho que eu, hoje em dia, teria um relacionamento diferente com Deus se eu tivesse começado a buscar Ele antes. É claro que eu sou muito grata por um dia, mesmo com 15 anos, ou já com 15 anos, Ele ter me alcançado. Porque eu conheço muitas pessoas que conheceram a Cristo muito mais tarde, até mesmo depois de casados ou com 30 anos, e eu nunca esqueço que essas pessoas sempre me falam que eles queriam ter conhecido a Deus antes, assim como eu conheci, ter tido a mesma oportunidade que eu tive, sabe? Então, pra você que é mais novo que eu, pra você que tem a minha idade, ou pra você que é mais velho que eu te dou esse conselho. Aproveite a fase da vida em que você está, o momento da vida em que você tem, buscando profundamente a Deus. Pra você, adolescente, que assim como eu, talvez um dia pensou, ai, mas eu sou muito novo, ai, mas eu não tenho, ai, mas eu já cresci na igreja, não tem nada a mais pra mim, ou, ai, Deus não se importa tanto assim, sabe, comigo, só vou poder fazer, eu ter um relacionamento melhor com Deus, eu ser alguma coisa na obra de Deus, quando eu digo na obra de Deus, não somente na igreja, mas, tipo, em todas as obras que são pro reino dele, sabe? Que é a sua vida em prol do reino de Deus. Quando eu for mais velho, lembre de João. Não pense que você é muito novo para fazer as coisas para Deus, sabe? Mas assim como João tenha mais intimidade, talvez seja mais sensível. Eu acredito que quanto mais novos... Bom, também depende da sua personalidade, mas quanto mais novos nós somos, normalmente mais maleáveis também somos, mas estamos com o coração mais aberto para aprender. Que normalmente conforme a gente vai amadurecendo, ou conforme a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente acaba tendo aquela ilusão de que eu já sei de tudo, eu já tenho conhecimento de tudo, eu não tenho mais nada para aprender com ninguém. E não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando nós somos mais novos, nós estamos mais dispostos a aprender com as outras pessoas. Porque nós entendemos que nós estamos no começo da vida e que ainda precisamos de ajuda, que ainda precisamos de alguém nos aconselhando. Então, talvez até por isso que João mesmo se intitula o discípulo mais amado. Porque ele tinha um coração mais aberto, talvez, para aprender e ser mudado pelo Senhor. Então, passe a sua adolescência, assim como João, aos pés de Jesus. Passe a sua juventude e toda a sua vida, assim como João, aos pés de Jesus. Porque não tem lugar melhor e nada mais importante do que estar aos pés de Jesus. Quando Jesus fala na passagem em que Marta estava atarefada com muitos afazeres, e Maria estava aos pés de Jesus, Marta pede para Jesus repreender Maria para ir ajudá-la, e realmente isso é importante, nós servimos ao nosso Senhor com excelência. Deus não vê maldade na gente querer fazer o nosso melhor, querer fazer o mais excelente possível para Ele, mas ao mesmo tempo o que Ele fala para Maria não é que Maria estava errada em querer servi-lo, em querer fazer o melhor para Ele,
mas ele fala que Marta. Que Marta estava preocupada com muitas tarefas, quando somente uma era realmente necessária, que era estar aos pés dele, aprender sobre ele, aprender dele, assim como Maria estava fazendo. E por isso que ele fala que Maria escolheu a boa parte, porque Maria escolheu a que realmente era necessária, que era ouvir do Senhor, ter um relacionamento com ele, ter intimidade com ele. Porque às vezes a gente fica muito, meu Deus, pro que o Senhor me chamou, ou meu Deus, o que o Senhor quer de mim, quando na verdade a única coisa que ele realmente fala e ele deixa claro e ele diz que é o que ele tem pra você desde a fundação do mundo, é um relacionamento com ele. Então, estar aos pés de Jesus, a gente tem muitos afazeres, muitas coisas. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e fazer através da sua vida, eu creio nisso. Mas de todas elas, somente uma é verdadeiramente necessária, que é estar aos pés de Jesus. Essa é a parte mais importante de uma vida com Deus, porque quando você está aos pés dele, você tem um relacionamento com ele, você aprende dele. Você aprender dele, todas as outras coisas dali pra frente, você vai ouvi-lo na hora de fazer, e sendo assim vai ser conduzido por ele. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus, Deus ama vocês, e eu também.